Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui para o nosso primeiro conteúdo do canal Neuroânime, que é o canal, como você sabe, procura trazer ferramentas para o autoconhecimento que utilizam fundamentalmente da neurociência e da espiritualidade. E eu convido você a assistir nosso primeiro conteúdo. Antes de iniciar, propriamente dito, do nosso primeiro conteúdo, acho que vale a pena contar um pouco para vocês como que eu cheguei até aqui. Eu tenho uma carreira executiva de mais de 30 anos, onde eu pude lidar com muitas situações do dia a dia, enfim, muitas situações da vida corporativa, e eu percebi ao longo dessa carreira que o centro de tudo sempre foram as pessoas. Sempre depende das pessoas. Sempre depende da motivação, do comportamento, da interação com as pessoas. Dada essa percepção, eu procurei estudar e buscar conhecimentos de como as pessoas se motivam, como se entendem, como decidem e por que eles se comportam dessa ou daquela maneira em certas situações. Nessa caminhada de procurar entender e buscar conhecimento sobre esses temas, eu acabei me especializando um pouco mais no comportamento humano. Seja através dos diversos cursos que a vida corporativa me proporcionou, ou seja através de temas ligados à psicologia, à psicanálise, que sempre me interessaram bastante. E mais recentemente, ainda focado bastante nesse entendimento do comportamento humano, eu procurei estudar um pouco mais e fiz uma pós-graduação na área da neurociência, especificamente num ramo chamado de neurociência e comportamento. E fui acrescentando também esse conhecimento mais científico a essas questões comportamentais. Fiz depois também uma extensão tratando de neurociência na tomada de decisões, ou neuropsicologia na tomada de decisões. E tudo isso foi construindo o que eu diria da base do nosso canal, da parte neuro. Mas o nosso canal também tem a parte ânima que é alma, que vem do latim, que são as questões ligadas à espiritualidade. Eu diria que há mais de 20 anos eu pelo menos estudo questões ligadas à espiritualidade, fundamentalmente ligada à doutrina espírita, com todas as obras que tratam um pouco dessa espiritualidade, mas bastante focado no meu nível de estudo na parte comportamental, na construção de pensamentos, crenças, valores e como é que isso influencia a nossa vida e a vida ao nosso redor. E tudo isso eu quero transmitir, quero trazer para a nossa reflexão através dos conteúdos que eu quero construir para o nosso canal do Neuroânima. Então eu convido você desde já, primeiro que assista o conteúdo todo que a gente vai trazer nesse primeiro conteúdo, mas nos demais evidentemente que a gente vai trazer ao longo da nossa jornada. Se você julgar relevante o que a gente vai trazer nesse primeiro conteúdo, eu peço que você curta, que isso vai nos ajudar a chegar a mais pessoas que eventualmente possam se interessar nesse conteúdo e possam ajudar suas vidas de uma maneira bastante produtiva e eficiente. E compartilhe, porque se serviu para você se lembrar de alguém, falar, poxa, que bom seria se tal pessoa, meu cunhado, minha mãe, meu amigo, assim por diante, pudesse também ter acesso a esse conteúdo. Eu vou pedir para que você compartilhe também esse conteúdo, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos aqui para o nosso conteúdo inicial. Eu pensei bastante, na verdade, aqui ao longo dos últimos dias. A gente fez um anúncio que a gente estava chegando com esse canal aqui, e eu pensei aqui como é que a gente iniciaria essa conversa. E eu, depois dessa reflexão, eu decidi que a melhor forma, ou a forma talvez mais adequada, é trazer um pouco de conhecimento que eu chamo aqui de a máquina que está por trás das nossas escolhas. E é nessa reflexão que a gente vai iniciar o conteúdo de hoje. Tá bom? E o que fundamentalmente, quando eu chamo de a máquina que está por trás das nossas escolhas, o que eu quero dizer com isso? E aí eu vou chamar você para uma reflexão. Você já parou para pensar que tudo aquilo que a gente é, tudo que somos, sentimos, pensamos, de certa maneira, são expressados por processamentos do nosso sistema nervoso? Você já pensou que, na verdade, de uma maneira mais amplificada, ou talvez até um pouco mais restrita, não há nada do nosso comportamento que não venha de um processamento cerebral. Portanto, acho que parte de compreender o ser humano passa por
compreender o nosso cérebro, compreender o funcionamento do nosso cérebro. Como é que a gente toma decisões, como é que a gente faz escolhas, por que a gente se comporta desse ou daquele modo em certas situações. Eu costumo chamar dos desafios que a vida apresenta para a gente a cada esquina. E a cada desafio a gente tem que tomar uma decisão, assumir um comportamento, fazer uma escolha, e tudo isso passa sim por processamentos cerebrais. Você, suas alegrias, suas tristezas, suas memórias, suas ambições, seu senso de identidade pessoal, seu livre-arbítrio, que são suas escolhas, passa de uma maneira talvez um pouco, de novo, mais restrita, mas é para levar a gente para essa reflexão de fato, tá? Para esse lugar, passa por um comportamento vasto, um conjunto complexo, de células nervosas e suas moléculas associadas. É evidente, gente, que a gente é muito mais do que isso. A gente não é só o hardware, a gente não é só um cérebro, a gente não é só um sistema nervoso. E quando eu falo de ânima, de alma, a gente vai tratar também dessas questões ao longo dos conteúdos que a gente vai produzir aqui para o nosso canal. A própria ciência, ela já entende que existe aqui o que a gente chama de metafísico, aquilo que vai além do físico e também, de certa maneira, influencia o nosso comportamento e a nossa tomada de decisões. Nessa pós-graduação que eu fiz para vocês, como eu comecei aqui no início do nosso conteúdo, existe especificamente um módulo que trata-se de neurociência e espiritualidade, porque você vai ver que a ciência já se preocupa bastante com isso. E a gente vai tratar desses temas ao longo dos conteúdos que a gente vai produzir aqui, tá? Existe até um livro, na verdade, da Dana Zohar, a autora, que se chama Quociente Espiritual. E não tem nada a ver com espiritualidade, é ciência, pura ciência. O que ela reflete nesse livro, tá? Há muito tempo a gente entendia que a medida de inteligência do ser humano passava para o tal do QI, né? Sabe, aquele número do QI que define o quanto a pessoa é inteligente, mas fundamentalmente quer dizer a sua capacidade de exercer raciocínios lógicos ali, fazer escolhas lógicas, né? Exercer o raciocínio lógico. E aquilo é medido através de questões de lógica, em última análise. Depois a gente foi evoluindo enquanto sociedade, enquanto inter-relações humanas, e adotou-se um outro conceito que é a inteligência emocional, né? Esse que é o consciente de inteligência emocional, que é a nossa capacidade de interrelacionar com as pessoas, de entender que nós temos emoções, como é que a gente lida na nossa relação social com essas emoções. E essa nossa capacidade de inteligência emocional passou a ser um importante índice, um importante conceito de entender como é que a gente vive em sociedade. E agora, mais recentemente, a gente está falando agora de quociente espiritual, que é como é que a gente lida com o metafísico, aquilo que está além das nossas possibilidades, aquele algo maior que todos nós trazemos dentro de nós, e dê o nome que você quiser para isso, que de certa maneira a gente entende que também tem uma influência nas nossas vidas, tá bom? Isso para dizer que a gente não é só nosso sistema nervoso, a gente não é só nosso cérebro, e a gente vai ao longo do conteúdo falar bastante sobre isso, tá bom? Mas no conteúdo de hoje, eu acho que a gente precisa entender sim como é que funciona o nosso cérebro. Porque o cérebro não existe fora do corpo. E parte do que a gente chama de mente está ali localizada nesse processamento cerebral. E a gente vai, evidentemente, na aula de hoje aqui, gente, eu não vou chamar de aula, na nossa reflexão de hoje, a gente vai trazer alguns termos técnicos sim, algumas coisas, mas são muito mais uma certa tecnicidade importante para o nosso conteúdo, para desenvolver nosso conteúdo, quando lá na frente a gente falar de emoções, de memórias, de como é que essa memória influencia a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de tomar decisões e fazer escolhas. Isso vai passar também aqui pelo sistema nervoso. Então, quando lá na frente a gente falar dessas coisas aqui, tá? E mesmo a parte espiritual também vai passar pelo sistema nervoso. A gente vai falar de algumas coisas aqui que remetem para o sistema nervoso central, e a gente vai perder a referência. Então é bom que a gente minimamente conheça algumas coisas aqui nesse momento, tá bom? E aí o que a gente vai começar a refletir, gente? A gente vai começar a refletir sobre o nosso sistema nervoso, tá? Nessa figurinha aí, nesse desenho que você vê aqui, né? Desse bonequinho, esse filme aqui, você vê que nosso sistema nervoso, ele é composto, ele é constituído muito além do que a gente entende que é somente o nosso cérebro. Tem muito mais coisa acontecendo aqui
no nosso corpo e que a gente chama de sistema nervoso. Evidentemente que a gente não vai descer no nível de profundidade nesse primeiro conteúdo muito grande, e talvez nem seja necessário nos próximos conteúdos também. Se for, a gente vai fazer isso com muita tranquilidade, tá? E aí vocês peçam nos comentários aí, mandem informações do que vocês gostariam de ver nos próximos conteúdos. Mas a gente vai ter minimamente essa noção básica de como é que funciona o nosso sistema nervoso aqui. E como você vê, ele está espalhado por todo o nosso corpo e ele não está restrito ao nosso cérebro. Mesmo que a gente chama de cérebro, a gente vai descer um pouco mais nesse nível de conhecimento para entender como é que ele é composto e como é que ele controla nossas emoções, como é que ele determina nossos comportamentos e como é que ele processa decisões e faz escolhas. Bom, sistema nervoso é esse conceito bastante amplo e a gente tem divisões do que a gente chama de sistema nervoso, tá? A primeira delas, e talvez aqui onde a gente vai concentrar a maior parte dos nossos estudos, das nossas reflexões, das nossas conversas, é o que a gente chama de sistema nervoso central, que é uma partezinha, naquele filminho que vocês viram, mais restrita do nosso sistema nervoso, tá? Ele é composto por essas partes aqui, por essas estruturas, tá? Que a gente chama de cérebro, conhece como cérebro, que é essa parte aqui mais conhecida do senso comum, a tal da massa cinzenta, essa parte mais exterior do nosso sistema nervoso aqui, né? Ligada aqui à nossa caixa craniana, a gente chama de cérebro. Depois tem um outro pedacinho aqui que a gente chama de cerebelo, que é a parte mais anterior. Se você colocar a mão aqui perto da sua nuca aqui, ela está localizada exatamente nessa parte, a parte mais anterior do nosso sistema nervoso, da nossa caixa craniana. Depois uma outra estrutura aqui, você vê que estão setinhas, né? Cérebro, essa parte aqui que está rosa, apesar de a gente chamar de massa cinzenta, né? O cerebelo, essa parte marronzinha aqui, que é essa parte anterior da nossa caixa craniana. Depois a gente tem aqui o tronco encefálico, que é essa parte que se eu fosse... talvez parecesse um pato aqui, né? Essa parte mais cinza aqui, que vem dessa seta vermelha. E a medula espinhal, que é toda essa parte amarela. A gente vai depois, de novo, não num nível de profundidade muito grande, porque a ideia aqui não é confundir, é explicar, né? A gente vai falar um pouco das funções de cada uma dessas estruturas que compõem o nosso sistema nervoso cerebral. E de forma geral, o sistema nervoso central é responsável pelo processamento e pela integração das informações. Guardem essa informação por enquanto, a gente vai avançar um pouco mais nela depois. Mas, de novo, é a parte responsável por processar, receber, evidentemente, precisa chegar a informação até lá, né? Mas ela recebe essas informações, ela processa, e a gente vai discutir um pouco como é que ela processa essas informações, e ela toma decisões aqui, que fundamentalmente a gente pode dizer que são decisões de agir ou não agir, também para simplificar aqui os nossos conceitos, tá bom? Então é isso, ela recebe as informações, a gente vai dizer como recebe, que caminho percorre, que tipo de processamento faz em primeiro, em segundo plano e terceiro plano, no conteúdo lá da frente, e devolve decisões, e devolve comportamentos, tá bom? É isso que faz o nosso sistema nervoso central. Ainda aqui nessa estrutura, a gente divide essa estrutura aqui do sistema nervoso central em dois pedaços, vamos dizer assim, tá? Um que a gente chama de encéfalo, e é o que a gente mais comumente aqui, de novo, no senso geral, a gente chama tudo isso aqui de cérebro, tá? Que constitui aqui essas estruturas que a gente chama aqui do cérebro, do cerebelo e do tronco encefálico. Então toda essa estrutura aqui a gente chama de encéfalo, tá bom? E esse encéfalo, através aqui do tronco encefálico, ele é ligado à medula espinhal, ou só medula, para ser mais simples, tá? Então, encéfalo, o que a gente comumente chama de cérebro, ele é composto de 3 estruturas básicas: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. A ideia aqui não é complicar, mas a gente vai ver que cada uma dessas estruturas tem funções específicas para o nosso funcionamento do nosso sistema nervoso cerebral e do nosso funcionamento enquanto seres humanos e na tomada de decisões, na adoção de certos comportamentos. Porque a gente separou essas questões aqui do encéfalo, podia chamar só de cérebro, porque a gente quer descer um pouco mais de profundidade, né, uma camadinha mais abaixo, para entender como que cada uma dessas estruturas influenciam o nosso comportamento. Talvez nem tudo hoje, tá? A ideia de hoje é entender que tem estruturas
e elas têm ali uma certa hierarquia, perdão, na nossa tomada de decisão e os nossos comportamentos, tá bom? E se tem um sistema nervoso central, sinal que tem outro sistema nervoso. Esse outro sistema nervoso aqui é o sistema nervoso periférico. Ele é composto por outras estruturas. Basicamente, eles são, a gente chama de nervos aqui, que são os condutores ali, que a gente vai depois explorar um pouco mais esses conceitos, tá? Então, tem nervos cranianos e da coluna espinhal, gânglios, que são estruturas circulares, são órgãos ali esféricos, né? Que são protegidos por cápsulas, que contém ali um tecido conjuntivo associados a nervos e a neurônios também, tá? E axônios aqui, que são essas vias de comunicação que levam e trazem, levam impulsos, né? São estimulados, depois a gente vai falar um pouco do que é estímulo, são estimulados, levam esse impulso até o nosso sistema nervoso central, que essa informação é processada e devolve depois, nesses axônios referentes, a ação. Ação ou não ação, como eu disse para você, tá? Um exemplo prático disso aqui é ação motor, né? Você pisa num lugar ali, sente alguma coisa, essa informação é enviada lá para o seu sistema nervoso central e devolve uma resposta, tira o pé daí, ou que dor, ou enfim, qualquer coisa nesse sentido. O sistema motor é um bom exemplo para falar um pouco de como funciona o nosso sistema nervoso periférico. Mas o mais importante do nosso sistema nervoso periférico, ele é o responsável pela condução de informação entre os órgãos receptores de estímulos, como eu acabei para falar para vocês, até a parte central, tá? Eles são os condutores aqui, e depois a gente vai falar um pouco mais disso, mas nós interagimos com o mundo aqui através dos nossos sentidos, né? O tato, o olfato, o paladar, a audição, a visão, e um sexto sentido aqui, depois a gente fala lá na frente aqui, que tem a capacidade, vamos falar depois da glândula pineal, tá? Que ela tem a capacidade de monitorar, de certa forma, a energia que nos cerca. E é importante que a gente, já nesse momento aqui, e a gente vai depois se aprofundar mais, nós reagimos a variações, e olha como é importante isso, já que a gente reage a estímulos, a gente tem que ser estimulado para reagir, né? Nós reagimos a variações do ambiente externo, sejam elas táteis, olfativas, auditivas ou energéticas, mas nós reagimos a alterações, nós percebemos as alterações dos ambientes externos ou internos, né? A fome, a vontade de ir ao banheiro, mas enfim, vou falar mais aqui da parte externa, tá? Nós reagimos a alterações dos ambientes externos e aí a gente adota comportamentos. É assim que a gente funciona. É fácil dizer, como eu percebo, está claro, está escuro, e eu tenho uma série de ações que eu tomo do ponto de vista, inclusive, automático, né? Tem ações simpáticas e parasimpáticas aqui. Parasimpáticas são mais paralisantes e simpáticas são mais voltadas para a ação. Mas, por exemplo, apaga a luz, você precisa dilatar as pupilas, né? Enfim, o seu organismo reage porque o ambiente externo mudou. Perfeito? E assim é para tudo. Se houve um barulho, ou você sente não estou me sentindo bem nesse ambiente, de certa forma a energia ali captada por esse órgão sensorial ali, que é a glândula pineal, faz você de alguma forma reagir àquele ambiente, né? Tanto isso é verdade, você faça uma experiência. Se você colocar a mão esquerda, por exemplo, você coloca dentro de um balde de água mais fria, mais gelada, por exemplo, né? E a mão direita dentro de um balde de água quente, você percebe claramente qual é a água quente e qual é a água fria, né? Agora, se você coloca um terceiro balde perto de você, tira as duas mãos, o que está na balde de água fria e o que está no balde de água quente, e coloca num balde de temperatura ambiente, a mão direita que estava na água quente vai achar que aquela água está fria. A mão esquerda que estava na água gelada vai achar que aquela água está quente. Percebe? Como já vai daí uma primeira dica que a gente vai explorar bastante nos nossos conteúdos, como o nosso cérebro, o nosso sistema, né, sem essa capacidade de julgamento, se a gente não estiver atento a o que a gente chama aqui de estímulos que a gente recebe, a gente toma decisões erradas. Mas a gente vai discutir bastante lá para frente, tá bom? É só para dizer que reagimos a variações externas e internas dos estímulos que a gente recebe, tá bom? Que são processados com uma série de outras informações aqui, só para gerar um pouco de curiosidade e engajamento no nosso canal.
Isso quer dizer memórias, símbolos ou significados que aquelas memórias têm dentro da nossa constituição cognitiva, crenças, valores, princípios, tudo isso constitui, evidentemente, não é só um impulso nervoso que chega lá no nosso cérebro e devolve uma decisão. Isso depois a gente vai estudar um pouco mais. Isso aí é enriquecido e traz um nível de complexidade muito maior do que o impulso elétrico que chega lá e devolve uma resposta, tá bom? Mas o sistema nervoso periférico é o nosso condutor de estímulos que a gente recebe do meio ambiente, interno ou externo, e dessa sensibilidade chegam as respostas que a gente tem que fazer naquele momento para aquela situação, através de um processamento que a gente vai falar depois lá na frente, tá bom? Importante, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, um processa informações, toma decisões em diversos níveis, e outro responsável por levar essas informações e trazer as respostas do que a gente precisa fazer, tá bom? Seja lá motoras ou de qualquer natureza. Evoluindo um pouco mais nesse conceito, gente, eu acho que, de novo, sem querer trazer nível de complexidade, tá? Não é essa a nossa intenção. Existe aqui, evidentemente, já que eu trouxe o sistema nervoso central e o periférico, existe processamento e integração desses sistemas para que a gente possa agir ou não agir, como eu disse para vocês, né? E tudo isso é fruto, e a gente vai falar um pouco mais quando a gente falar do nosso sistema nervoso central, tá? Mas é fruto do nosso processo evolutivo. Nós somos seres que somos adaptativos, né? A gente se adapta ao meio ambiente, a história comprova tudo isso que eu disse para vocês, e nós somos seres em desenvolvimento. A gente sempre tem a capacidade de aprender, e é muito comum para quem faz terapia ouvir o termo ressignificar certos conceitos que nós temos e, a partir dessa ressignificação, adotar novos comportamentos para os estímulos que a gente recebe, para os gatilhos emocionais que a gente recebe, tá? Então nós estamos sempre nos desenvolvendo. E é importante que a gente entenda, por isso que a gente está gastando um tempinho aqui para falar de sistema nervoso, e é importante que a gente entenda que a gente funciona assim, né? Que a gente recebe um estímulo, um gatilho, processa e eu devolvo uma informação. E a gente vai ter chance de falar um pouco mais como é que isso funciona na prática e eventualmente até alguns exercícios que podem nos ajudar a melhorar essa resposta mais impulsiva, que é a primeira que sempre vem, tá? E a gente vai também entender por que vem a resposta mais impulsiva, tá bom? E como eu disse, reforçando essa questão aqui, o sistema processa, produz e coordena os nossos comportamentos. E tudo acaba depois desse processamento, produção de resposta e coordenação de atitudes e comportamentos, acaba em ação ou não ação, excitação ou inibição. Tá bom? Aprofundando um pouco mais aqui os nossos conceitos, sem trazer para isso o nível de complexidade, eu vou até tirar minha imagem aqui, levar para uma outra imagem, que eu acabei ficando na frente de algumas letras ali. Depois eu volto aqui a imagem para vocês, tá bom? E de novo, a ideia aqui não é trazer complexidade, mas tudo que a gente está trazendo aqui para a nossa reflexão e para o nosso campo de conhecimento é que existe uma necessidade que a gente reflita sobre esse aspecto, tá bom? Então, eu estou trazendo agora o que a gente chamou lá, lembra que eu peguei o sistema nervoso central e dividi em medula espinhal, tronco encefálico, cérebro e cerebelo? E a gente fez uma caixinha lá dizendo que a gente pegou o que a gente chamou de cérebro, cerebelo e tronco encefálico, a gente chamou de encéfalo. Agora a gente vai descer um pouco mais uma camada para falar um pouco mais do encéfalo, tá bom? Por que é importante que a gente desça mais uma camada para se aprofundar um pouco mais o que tem dentro desse encéfalo? Porque ali também existem estruturas dentro do que a gente chama de encéfalo que vão ajudar na coordenação do funcionamento do nosso corpo, vão processar informações e vão direcionar nossas ações e os nossos comportamentos.
e por isso que é importante a gente dividir um pouquinho mais, tá? Não se preocupe, evidentemente isso aqui vai estar na internet, depois pode olhar e se aprofundar, ver mais de uma vez, tá? Mas não se preocupem muito com o nome das coisas por enquanto, a gente vai falar o que cada uma delas representa aqui, mas é mais para entender que elas têm funções específicas e que a gente vai em algum momento, quando a gente falar lá de emoções, memórias, capacidade cognitiva, criatividade, assim por diante, a gente vai citar algumas dessas estruturas e para que a gente saiba lá na frente, né, por que a gente dividiu essas estruturas nesse momento, tá? Eu espero honestamente, pessoal, eu sei que esse primeiro conteúdo talvez tenha um nível de tecnicidade, tá? Que, poxa vida, mas como é que na vida prática eu vou aplicar isso aqui? Vocês vão ter aplicação prática, eu posso garantir. Mas é necessário que nesse momento a gente pare um pouco para entender essas estruturas, porque na frente tudo vai fazer sentido, tá? Eu garanto para vocês, então eu peço aqui que vocês gastem ou invistam, na verdade, esse tempinho para que vocês entendam um pouco mais dessas estruturas, porque a gente precisa entender parte do nosso autoconhecimento, pessoal, remete para a questão de saber como é que a gente funciona, não é verdade? Como é que eu quero me autoconhecer se minimamente eu não sei por que eu tomo certa atitude, né? O que acontece dentro do meu processamento que me faz levar naquela direção? E é um pouco disso que esse conteúdo inicial vai nos trazer para reflexão, tá? Então vamos lá. A primeira questão que a gente vai, estrutura que a gente vai dividir em mais duas estruturas aqui é o que a gente chama de cérebro, que é essa parte vermelha aqui, tá vendo? Essa parte vermelha onde o mouse está passando em volta aqui, é o que a gente comumente chama de massa cinzenta, embora a gente destacou aqui em vermelho porque fica mais fácil aqui de olhar, né? De verificar. Essa estrutura ela é dividida em outras duas estruturas, um que a gente chama de telencéfalo, que é de fato o que você olha como massa cinzenta ali, essa parte vermelha aqui, né? O cérebro, na verdade, é composto dessas duas estruturas, o verdinho e o vermelho, perdão, mas o telencéfalo é o que a gente chama ali de massa cinzenta e tem essa característica porque ela é coberta ali por bilhões de corpos neuronais. A gente fala depois de neurônio, de corpo neural, lá em alguns slides daqui para frente, tá? Mas só guarda essa informação por enquanto. Ela é composta por bilhões de corpos neuronais. É ali que acontece o processamento, e a gente depois vai falar um pouco mais da função do telencéfalo e do cérebro e do diencéfalo, tá? Mas é aí que acontece o processamento, ou seja, eu recebo aquele estímulo, lembra que eu falei daquele estímulo que eu recebi? Essa informação chega pelo tronco encefálico ali, né? Vai lá para o meu diencéfalo, que eu vou falar depois um pouco dele a seguir, depois do telencéfalo, que manda lá para o meu telencéfalo para processar. E aí depende da região que vai, né? Eu preciso tomar uma decisão que vai usar a razão, né? É uma informação que vai usar a memória. E tudo isso é interligado, tá? Não é pedacinho, tá? A gente vai falar isso depois também. Mas eu recebo esse estímulo, chega lá no meu telencéfalo, que em regiões especializadas do meu cérebro vão interpretar aquele estímulo, tá? E guarda estímulo, porque a gente vai usar bastante a palavra de estímulo, tá? Vão interpretar aquele estímulo, seja visual, auditivo e assim por diante, e vão dar para aquele estímulo uma resposta, baseada nas coisas que eu falei para você lá atrás, e a gente vai se aprofundar nisso lá na frente, tá bom? E aí tem essa outra estruturinha aqui, verdinha, que é o diencéfalo, e esse diencéfalo aqui, a gente vai falar muito dele, muito dele, porque a gente... ele é como se fosse a central telefônica do cérebro, tá? Todas as informações, todos os estímulos que a gente recebe, já que é uma central telefônica, eles passam por ali, tá? E o diencéfalo, essa estruturinha verde aí, ele vai direcionar para a região cerebral aqui, que vai pegar aquela informação e vai processar e vai trazer a resposta, tá? Ali nessa região ali, tem um sistema límbico ali também, que são formatos de C ali, que estão relacionadas ali com as nossas emoções, tá? Ali nessa estrutura também ali, tá ali o armazenamento das memórias, não só as memórias, tá? Ali está a transmissão dos impulsos nervosos que vêm da medula, do cerebelo, do tronco encefálico, são distribuídos lá para o córtex cerebral, para o telencéfalo, tá? É a central telefônica de fato, e vamos guardando isso aqui. Tem ali emoção e memória, tá? Já fica aí para nossa reflexão. Alguns autores chamam esse pedacinho aí de cérebro emocional, tá?
E aí já fica para sua reflexão, né? Se eu recebo os estímulos ali para depois processar, já fica meio que evidente, a gente vai depois ter um conteúdo só disso, tá? Que nós temos o hábito de falar que o homem é um ser racional, e a gente vai refletir sobre o quanto a gente é racional e o quanto a gente é emocional. E o quanto de nossas decisões racionais são carregadas de emoção. Mas aí fica para os nossos próximos conteúdos, tá? E aí, outra coisa importante, né? Eu vou falando aqui porque é importante para a gente gerar aqui engajamentos para os próximos conteúdos, mas não é só por engajamento, não. É para que a gente entenda por que a gente está falando aqui de neuroanatomia, né? Não é, né? Parece que é um conhecimento muito específico, mas não. A gente vai entender por que a gente passa por aqui e tal, e de memória, porque a cola da nossa memória é a emoção, tá? A nossa emoção é o que dá significado para a nossa memória. Por exemplo, eu sei exatamente onde eu estava no dia 11 de setembro, no incidente das Torres Gêmeas. Eu sei exatamente onde eu estava, o que eu estava fazendo. E vocês têm episódios da vida de vocês que vocês vão lembrar com muita convicção onde é que vocês estavam, o que vocês estavam fazendo. Por quê? Porque houve ali, depois a gente vai entender um pouco de potencial sináptico, a carga emocional que carregou aquele evento, carregou aquela memória. E você vai guardar aquilo por bastante tempo. Carregada dessa emoção, inclusive, o que vai disparar, ou seja, aquele estímulo daquela memória, dispara comportamentos, crenças e valores que levam a um certo comportamento. Mas isso fica para os nossos próximos conteúdos, tá bom? Importante é saber que essa região aí tem toda essa importância. Ela é pequenininha, né? E veja só a importância dela. Depois nós temos aqui o nosso tronco encefálico, dividido também nessas três estruturas, mesencéfalo, ponte e bulbo. A gente não vai descer muito nessa estrutura, mas o importante dessa estrutura do tronco encefálico, primeiro é que ela faz a conexão aqui da nossa medula espinhal, da nossa medula, com o nosso diencéfalo e, portanto, com o nosso cérebro de maneira geral, né? Dali todos os nossos feixes ali de informação, né? De impulsos elétricos passam por ali, tá? Ela também e está ligado consequentemente, né? Está ligado com o nosso cerebelo, com o nosso cérebro, né? Então tá tudo ali conectado, tá? Dali que passam todos os impulsos, tá? É a porção que nos mantém vivo, porque primeiro está ligado diretamente à nossa medula espinhal. E aí ela tem efeitos nas nossas funções vitais, como respiração, ritmo cardíaco, pressão arterial, tá? Então é a ponte que nos liga à nossa medula espinhal e, portanto, com todo o nosso processamento do nosso sistema nervoso periférico, os nossos órgãos e assim por diante, tá bom? O cerebelo, que é essa parte cinzinha aqui, né, na nuca, aqui, vamos dizer assim, na parte anterior, é a segunda maior estrutura do encéfalo. A primeira é o telencéfalo, né? A segunda é o cerebelo, que é essa estruturinha cinza aqui. Ela ocupa 1/10 da massa encefálica e, apesar de ter só 1/10 da massa encefálica, ela contém quase metade dos neurônios do encéfalo estão aqui concentrados no cerebelo. Ela tem funções importantes que coordena movimentos voluntários, né? Quando você move uma mão, seu movimento voluntário, por exemplo, e concentra outras questões importantes ligadas a aprendizado, a memória e a detecção de erros, tá bom? Quando você, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui que você sabe, por exemplo, um carro, por exemplo, você olha para um carro, ele tem normalmente 2 faróis na frente. Você vê um carro com farol, você detecta um erro ali ao ver aquela imagem, né? Esse processamento é feito lá no cerebelo, por isso você tem conceito de certo e errado a partir do seu aprendizado, não é isso? E você detecta muito rapidamente certo e errado. E a gente depois vai ver também como é que detecta emoções muito rapidamente assim, tá? Mas a gente vai ver isso também lá na frente, tá? Eu acho que assim fica explicado aqui o que é o encéfalo, as suas principais funções e como é que isso, de certa forma não, de maneira direta, direciona os nossos comportamentos e, portanto, as nossas decisões, tá bom? Bom, partindo aqui para uma outra parte, essa outra figura que eu trago aqui, deixa eu voltar com a minha imagem.
essa outra figura aqui. A gente também não vai se aprofundar mais aqui, porque a gente vai fazer um outro conteúdo só para falar de cérebro, tá bom? E eu só trouxe essa figurinha aqui, a gente não vai se aprofundar muito não, que é a figura da esquerda aqui, onde a gente tem aqui uma lateral aqui, como se nosso cérebro fosse formado por compartimentos, onde cada compartimento responde aqui por um tipo de resposta. De certa forma, existe sim exatamente a fisiologia do cérebro, tem regiões específicas para visão, para audição, para processamento sensorial, para controle motor e assim por diante, tá? Mas a minha principal reflexão para vocês aqui, a minha principal informação para vocês é que o nosso cérebro, apesar de ter regiões, estruturas específicas, para controles específicos também, como eu disse aqui, motores, audição e assim por diante, o nosso cérebro funciona como uma complexa rede neuronal. Não há nada no nosso cérebro que não esteja interligado. A gente lá na frente vai falar de neuroplasticidade, né? Que é a nossa capacidade que o cérebro tem, através da plasticidade, da construção de novos caminhos neuronais, de ter atividades que foram perdidas em função de lesões, por exemplo, assumidas por outras partes do cérebro, é porque ele é, assim, uma rede complexa neuronal, tá? Muito complexa. Então a gente é capaz de processar informações em outras regiões do cérebro e, além dessa capacidade, a gente processa informações, ou seja, quando eu vejo alguma coisa que me atrai através desse estímulo visual, eu processo memória, emoção, sentimento, cognição, significados em diversas regiões do cérebro, apesar da visão, ou seja, estímulo visual, inicialmente ser processado numa região específica do cérebro e depois disso é disparado por outras regiões para tomar uma decisão, por exemplo, aqui, ou não, né, de uma função executiva. Tá bom? Só para dizer isso aqui. A gente depois vai estudar mais profundamente regiões do cérebro aqui para falar um pouco dessas questões todas. Mas é para dizer que nós somos um conjunto complexo, interligado, e tudo está em tudo, ali como diria Heráclito, né? Tudo está em tudo. E aí a gente parte aqui para um outro conceito já, né? Só antes de partir para outro conceito, né? Falar um pouco mais do cérebro, só para falar uma outra coisa que é muito importante, que eu estava quase esquecendo, tá? O nosso cérebro, dada essa complexidade, e como eu disse para vocês, as nossas decisões, o funcionamento cerebral, parte do nosso desenvolvimento, ou seja, depende da nossa capacidade cognitiva, dos nossos conhecimentos, das nossas experiências. Nossas experiências moldam o nosso funcionamento cerebral. Eu vivencio uma certa experiência, aquilo para mim tem um significado, eu passo a adotar um comportamento em função daquele significado. Tudo isso vão construindo as nossas conexões neuronais, ou seja, para mim uma buzina de um carro tem um significado, para você tem outro. Eu, se sofrer um acidente de carro depois de uma buzina, por exemplo, aquilo tem um significado diferente. Então, quando eu ouço uma buzina de carro, dispara comportamentos dentro de mim aqui, porque eu tenho um significado que são das minhas experiências diferentes do que é para você. Porque eu construí um caminho neuronal, tá? Que me leva a um comportamento a partir do estímulo auditivo da buzina. O que significa dizer que o nosso cérebro, do ponto de vista da constituição da tomada de decisões e comportamentos, é único. Nós somos seres subjetivos, individuais. O nosso cérebro, do ponto de vista do comportamento neuronal, da tomada de decisões e comportamentos, é como se fosse uma impressão digital. É único. Cada um de nós tem uma... E por isso que não é o hardware, como eu falei para vocês lá atrás, né? Cérebro é cérebro. Bilhões de células com funções específicas ali, fisiologicamente definidas, córtex pré-frontal, lobo frontal, lobo parietal e assim por diante. Tem ali a parte da visão e tal, mas não é isso. Nós temos um cérebro em função das nossas experiências, que ele é único, é como se fosse a sua impressão digital, é a sua forma de ver o mundo e principalmente a sua forma de reagir ao mundo. Bom, dito isso, vamos aqui para o nosso próximo passo. Tudo isso, como eu disse para vocês aqui, a cada vez que eu recebo um estímulo, eu disparo
dentro do meu sistema nervoso central e periférico, uma comunicação, que a gente também já falou isso aqui, e essa comunicação é feita por uma célula específica, que é a base do nosso sistema nervoso central, construída de uma forma complexa, com células que são excitáveis. A gente chama de excitáveis, são células capazes de responder a estímulo. É estimulada e ela responde àquele estímulo, tá? E essas células, elas são denominadas, e você sabe disso já, de neurônios. Fala, poxa, Joaquim, a gente já está aqui, sei lá, deve estar meia hora falando aqui para falar de neurônios. Sim. Os neurônios são a base do nosso sistema nervoso. Nós temos, para vocês terem uma ideia, vocês também devem ter essa informação já, mas é bom reforçar, temos aproximadamente 100 bilhões de neurônios no nosso sistema nervoso, tá? Existe até um estudo, até de cientistas brasileiros, tá? Que fizeram contagem com estudos à base de sedimentação e para que chegaram a um número perto de 86 bilhões. Mas vamos usar 100 bilhões aqui, meio como conceito geral. A gente tem perto de 100 bilhões de neurônios no nosso sistema nervoso, tá? E a gente tem o mesmo número de outro tipo de célula, que a gente chama de célula glia, que também compõe o nosso sistema nervoso, tá? Então nós temos aproximadamente 200 bilhões de células dedicadas ao funcionamento do nosso sistema nervoso. Neurônios e células glias. Célula glia é uma célula que dá suporte físico para o neurônio, ele auxilia durante a parte embrionária para fornecer as conexões, fornecer nutriente, né? E também ele auxilia na parte de criar o que a gente vai ver lá na frente, lá de baía de mielina, né? Mas ela ajuda na condução do impulso elétrico. O neurônio funciona com impulso elétrico. Aliás, o nosso cérebro é uma estrutura eletroquímico-magnética, tá? Então a gente depois vai ver um pouco mais sobre isso aqui. E para que esse impulso elétrico seja conduzido, é necessário que a célula glia ali produza uma substância ali que encape esse neurônio para que essa condução seja efetiva. Então algumas patologias ali que ligadas à demência, assim por diante, ao Alzheimer, é que o neurônio vai perdendo essa capacidade ali de condução elétrica, dado a deficiência na produção dessa baía de mielina ali, tá? Que conduz o impulso elétrico. Alguns neurônios não têm tem diversos tipos de neurônio no nosso corpo, tá? Algumas não têm essa necessidade dessa base de capa de mielina ali, mas a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Mas, enfim, nós temos 200 bilhões de células no nosso sistema nervoso, entre neurônios e células glias. 200 bilhões, gente, é muita coisa. A gente perde um pouco de referência quando a gente fala em muito zero assim. Mas para vocês terem uma ideia, tá? O número de estrelas da nossa Via Láctea, onde nosso sistema solar ali e o nosso planetinha, né? Nós estamos até na periferia da Via Láctea, né? Mas a Via Láctea, que compõe nosso sistema solar dentre outros sistemas, existem medições aí que dizem que a gente tem na Via Láctea entre 100 a 400 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea. Tirar uma média disso entre 100 e 400 dá mais ou menos 250 bilhões. Você tem no seu sistema nervoso quase o mesmo número de células que a Via Láctea tem de estrelas. E essas células, esses 100 bilhões de neurônios aí, eles são conectados entre si, e eles, vamos dizer assim, de maneira mais popular, conversam entre si, e são capazes de, não se mede isso, tá? Mas é um número estipulado aí pelos estudos científicos, de construir mais de 100 trilhões de conexões. Cada neurônio é capaz de se comunicar com mais de 1000 neurônios. Então você pega 1000 vezes 100 bilhões, daí trilhões de comunicações, né? Dito isso, a gente vai se aprofundar um pouco mais aqui na estrutura do neurônio. E de novo, não é aula de neuroanatomia, tá? É mais para entender como é que chega o impulso, o que acontece, para onde vai, o que acontece depois, para chegar no outro pedacinho que a gente quer lá na frente, que vai determinar o nosso comportamento, tá bom? Isso aqui é uma figura clássica de um neurônio. Você que já foi ler, estudar sobre neurônio, já viu essa figurinha aqui.
de neurônio classicamente definida aqui, que é utilizado para os estudos, tá? O neurônio ele é composto também de algumas estruturas aqui, tá? Começando aqui pelos dendritos, que são esses tentáculos, como se fosse uma raiz aqui que sai aqui do corpo celular, tá? Os dendritos são os responsáveis, pela recepção do estímulo elétrico ali disparado, do sinal elétrico, né? Disparado pelo estímulo que a gente recebe, tá bom? Então ele é recebido por aqui, o estímulo. Ele garante a recepção do estímulo, tá? Levando esse estímulo, garante a recepção do estímulo e leva até o corpo celular, tá? A grande maioria dos neurônios tem muitos dendritos aqui, dada essa capacidade gigantesca de comunicação com os neurônios, né? O corpo celular recebe aqui essa informação, esse impulso, processa essa informação, né? E depois ele dispara essa informação que ele processou aqui por como se fosse um dendrito grandão aqui, tá? Ele até se diferencia dos outros dendritos porque ele é maior aqui, tá? Porque a gente chama de axônio. Axônio ele recebe aqui da zona de disparo, que é esse pedacinho aqui do corpo celular, tá bem abaixo onde o mouse está passando aqui. Ele dispara essa informação por esse ramo chamado axônio, que, como eu falei, está coberto por essa baía de mielina, que garante aqui a capacidade de transmissão do impulso elétrico até esse local chamado de terminal pré-sináptico, onde eu tenho aqui outros terminais aqui, que vão levar comunicação. Lembra que eu falei que a gente tem ali comunicação aferente e eferente, né? Mas vão levar a resposta aqui, em última análise, do que é para ser feito, tá? Da nossa ação ou da nossa não ação, do nosso comportamento, seja ele automático ou seja ele decidido por nós aqui, tá bom? Então, vai aqui, tá? De novo, eu recebo um impulso, processo essa informação, disparo o que eu tenho que fazer, chega aqui num terminal pré-sináptico. Se tem um terminal pré-sináptico, a gente vai entrar daqui a pouquinho no que a gente chama de sinapse, que é como os neurônios se comunicam, tá? Mas antes disso, só para que a gente também se aprofunde um pouco mais no neurônio, tá? E até para ter um pouco mais de conhecimento, que a gente vai usar um pouco lá na frente, nós temos aqui, resumidamente aqui, 3 tipos de neurônios, o que a gente chama de neurônio sensorial, neurônio motor e neurônio integrativo, tá? E aí já indo direto para a definição, o sensorial, ele capta a informação sensorial, sensor, né? Da pele ou de outros órgãos e levam lá para o nosso sistema nervoso central para a tomada de decisão, tá bom? Os neurônios motores, eles levam e trazem a informação do sistema nervoso central para o sistema muscular motor, né? Vai ali exercer uma atividade motora e ter um neurônio específico para esse tipo de atividade. E o neurônio integrativo, que é o nosso próximo neurônio aqui, ou associativo, em algumas outras formas de chamá-lo, tá? Ele faz a conexão entre os sensitivos e os motores. É um neurônio de conexão, e aí a gente acabou não entrando, mas tem o multipolar, tá? Enfim, tem neurônio específico para atividades específicas. E quando eles estão lá, de certa forma, conversando, tá? O que acontece é essa... Como é que eu chamo aqui? Essa parafernália de comunicação. Eu falei que são trilhões de comunicações, né? Você imagina isso acontecendo a nível celular lá no nosso cérebro, de comunicação ali simultânea, trilhões. Quando você está me ouvindo aqui eu falando, trilhões de comunicações estão sendo efetuadas pelos nossos neurônios. E essa atividade cerebral, neuronal, né, determina o comportamento que a gente assume. Sim, o ambiente fornece estímulos, informações que são captados pelos nossos neurônios sensoriais, convertidos em impulso elétrico, analisados pelo nosso sistema nervoso central e produzem respostas vegetativas, motoras e cognitivas. Vegetativas são fundamentalmente as necessárias para a nossa vida, né? Batimento cardíaco, o que eu disse lá atrás aqui, né? Motoras são ações que vão determinar movimentos.
e cognitivas vão determinar nossa capacidade de conhecimento, retenção de memória e comportamento, tá? Então, isso que acontece aqui. E tudo isso acontece através de um mecanismo aqui, vou trocar o slide aqui, que é o que a gente conhece como sinapse. Os neurônios, eles se comunicam uns com os outros através da sinapse. Quando eu falei lá de rede neuronal, tá? Essas sinapses, à medida que elas vão acontecendo, elas vão formando redes funcionais para processar esse tipo de estímulo que a gente recebe, essa informação, e dar resposta rapidamente, tá? O mais comum aqui, que a gente pode usar como exemplo, é o ato de dirigir, né? Quando você começa a dirigir, o nível de informação que você recebe, pisa na embreagem, solta a embreagem, pisa no acelerador, pisa no breque, olha para o espelho, olha para o farol. No começo, isso parece que você nunca vai dar conta desse tipo de informação, tá? Só que à medida que você vai exercitando aquilo, e aí a gente já tem uma nova dica para dar para vocês aqui, que a gente vai explorar depois lá no futuro, tá? O nosso cérebro aprende através de repetição. E tem outras características depois. Só tomar uma água aqui, gente, desculpa. Acho que eu nem vou cortar isso na edição, né? O nosso canal ele vai ter essa característica aqui de ele ser muito natural, tá? Você não vai ficar corta a edição e tal. Mas quando se eu... Desculpa, se eu tossir no meio, vai ficar. Porque eu quero que a gente tenha essa naturalidade de uma conversa, tá? Eu não estou aqui criando algo enlatado, né? É algo que a gente está aqui conversando. Eu estou aqui refletindo, lembrando das coisas que a gente lê e estuda e passando para vocês. Então eu quero que eu tenha essa naturalidade, tá bom? Então eu estava dizendo que dirigir, né? Então no começo parece que você não vai dar conta. Só que você vai repetindo, é construído um caminho neuronal para aquilo. E aí quando aquele caminho neuronal é construído, esse mecanismo todo é automatizado. Porque o cérebro precisa disso. A gente gasta uma energia, o cérebro gasta, a maior parte da energia que a gente consome para viver é gasta pelo cérebro. Então, se ele não automatizasse alguns processos, a gente não daria conta de viver. A gente não ia produzir energia para o cérebro funcionar. É o tal do burnout que a gente fala, né? Pô, desculpa, gente. Eu estou quase uma hora falando, tá atacando aqui. Isso aí, o burnout, a gente não dá conta, a gente processa, sabe, fica aquela coisa na nossa cabeça, blá, 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 o cara mesmo começa a desligar, apaga que não tô dando conta, tá? Então por isso que a gente vai construindo caminhos neuronais que tem como função, a gente vai falar de outras coisas do caminho neuronal, né? Lembra que eu falei da emoção, a gente constrói um tal de um potencial sináptico, uma emoção muito forte me leva àquele comportamento ali, fica meio, né? Um caminho forçado. Mas depois a gente fala sobre isso aqui, não quero confundir vocês, né? Mas fica aqui, né? Eu construí um caminho neuronal, tá? E à medida que eu recebo aquele estímulo, eu respondo rapidamente com o comportamento, né? Dirigir é isso aí. Chega um momento que eu sei o que fazer automaticamente, porque eu construí caminhos neuronais que dão conta de resolver aquilo sem uma capacidade de processamento cerebral a novos estímulos que são recebidos, tá bom? É isso. E treino constrói caminho neuronal. Repetição ou o potencial sináptico supercarregado com emoção, por exemplo, constrói um caminho neuronal. Então, a gente reage rapidamente daquela forma, porque rapidamente meu cérebro recebe aquele estímulo, dando a força daquele estímulo, a gente chama de gatilho emocional, por exemplo, e eu respondo aquilo em função daquele gatilho, tá bom? Lá na frente a gente vai entender por que isso acontece. Mas recebo o estímulo, processo e dou uma resposta. E algumas já são automatizadas porque o nosso processo vai automatizando algumas respostas, né? Vamos supor que você está num ambiente fechado, entra lá um leão, você não precisa pensar muito para sair correndo. Por quê? Porque o estímulo visual ao leão te leva uma memória do que é o leão, a sua capacidade cognitiva sabe o que é um leão, sabe o perigo que um leão pode representar dentro de um ambiente fechado, né? E aí os seus neurônios vão processar essa informação do visual, memória e cognição, tudo isso, né? E vão disparar uma série de informações. A primeira vai lá, né? Soltar alguns, a gente vai falar daqui a pouco de neurotransmissores, motores, batimento vai ser mais rápido, musculatura vai contrair, te preparar para sair correndo. Porque a reação de medo, no estresse, na verdade, aqui, né? Ela provoca 3 reações fundamentalmente, tá?
é lutar, fugir ou paralisar, fundamentalmente, né? Acho que, a não ser que você tenha habilidades muito especiais, você não vai tentar lutar contra o leão, né? Então você pode ou paralisar, que é uma reação também aceitável da reação de estresse, ou você pode fugir, e aí você vai disparar uma série de ações motoras te preparando, né? Preparar musculatura, as fibras nervosas e musculares, batimento cardíaco, para fugir, por exemplo, tá? E tudo isso acontece no nível do nosso processamento cerebral, porque esse sinal elétrico leva uma resposta. Lembra que o caminho que vai lá para o axônio, né? E através de você vê que tem aqui um espaçozinho aqui dessa sinapse, a gente isolou uma sinapse aqui, e tem umas bolinhas, tá vendo essas bolinhas aqui no meio aqui, ó? Tô passando o mouse para você ver. Essas bolinhas aqui são moléculas que a gente chama, é uma substância química que a gente chama de neurotransmissor. E esse neurotransmissor que carrega a resposta do que eu tenho que fazer naquele momento, dado aquele impulso, dado aquele gatilho, tá? É esse neurotransmissor, ou conjunto de neurotransmissores, que vão me dar a resposta do que eu preciso fazer para aquele estímulo, tá bom? E aí, partindo aqui para o nosso próximo slide, o que são neurotransmissores? Vou tirar de novo aqui minha imagem porque está em cima das letras, né? O que são neurotransmissores, perdão? Neurotransmissores são substâncias químicas produzidas. Lembra que eu falei que o cérebro é um órgão, né? Que ele é eletroquímico e magnético. Não falei muito do magnetismo ainda, mas a gente produz um campo magnético ao nosso redor, tá? Então, que é o tal da atração e repulsão. A gente percebe muito nas energias que a gente gera, mas a gente vai estudar isso um pouco mais lá na frente. A gente gera um campo magnético ao nosso redor, tá bom? Mas neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelos neurônios, estou lendo o texto que está ali no nosso slide, que transmite sinais entre células. Eles são liberados pelas sinapses e se ligam a receptores específicos, desencadeando respostas nos neurônios receptores. O que a gente está dizendo com isso aqui, fundamentalmente, é que existe ali uma substância química conhecida como neurotransmissor e que tem uma importância fundamental para o funcionamento do nosso cérebro e da nossa saúde mental, tá? Então, neurotransmissor aqui, esse processamento todo tem a ver também com a nossa saúde mental. Eu peço que você entenda, na verdade, aqui, ou reflita, que o nosso cérebro é um órgão que processa milhões de estímulos o dia inteiro, tá? Não dá para falar para você, para de pensar, né? A hora que eu falo para de pensar, você já está pensando. Então, a gente recebe trilhões, milhões, bilhões de estímulos o dia inteiro, tá? E esses estímulos é que permitem, a certa medida, que a gente possa ter consciência do que eu sei, do que eu não sei, do que eu faço, do que eu não faço, pensar, planejar e outras funções, né, da nossa própria sobrevivência, né? Eu preciso saber que eu estou com fome, que eu estou com vontade de ir ao banheiro e outras coisas. Então eu recebo milhares de estímulos ali que são processados e que vão determinar nosso comportamento, tá? E uma mudança fisiológica muda o nosso padrão mental e, portanto, nosso comportamento, e o nosso comportamento muda nosso padrão mental e, portanto, nossa fisiologia cerebral, tá? É um caminho de duas vias, uma interferindo na outra. E aí, para falar um pouco aqui, já partindo para o nosso encerramento, a gente está mais de uma hora falando aqui, vou trazer apenas alguns neurotransmissores aqui, que alguns vocês já ouviram falar e conhecem, para ver a importância do neurotransmissor, a dopamina, que a dopamina é conhecido como neurotransmissão ou como hormônio do prazer. Ele ativa nossos circuitos ali, de recompensa e de comportamento motivado, tá? Então eles estão fundamentalmente ligados a prazer, à motivação, mas também ligados ao nosso aprendizado e ao controle motor, tá? A dopamina é o tal do hormônio do prazer, tá? E no momento de vida, eu tô aqui falando quase uma hora com vocês, e a gente vive um momento da nossa existência, né, da nossa sociedade,
da dopamina rápida, sabe aquela coisa dos 15 segundos se não me chamou a atenção, eu pulo pro próximo conteúdo? É o tal da dopamina rápida, que é viciante, tá? E a gente tem que ter cuidado com esses conteúdos, porque a gente não pode viver em função da dopamina rápida, sabe, de ficar passando a mão, vou tocar a minha imagem aqui, né? Aqui. Sabe aquilo de ficar passando a mão no celular rapidamente, assim, ó, né? Isso é a dopamina rápida. A gente está se viciando enquanto sociedade com a dopamina rápida. E a dopamina rápida, ela está muito distante dos prazeres do espírito. Os prazeres do espírito são ligados à nossa capacidade de extrair prazer de situações que não são essencialmente frutos da dopamina rápida. A arte, ouvir uma música, por exemplo, te leva para um lugar do prazer espiritual, né? Que você não precisa de mais nada. Aquela música te leva ali para uma lembrança, para um lugar que talvez a dopamina rápida daquela mensagem de 15 segundos jamais vai te levar. E quando você vai para o tal do prazer espiritual, você sai desse estresse do dia a dia e vai para uma outra região mental e espiritual que te faz enxergar o mundo de uma outra forma, tá bom? Só para falar um pouco da dopamina aqui, depois a gente vai explorar um pouco mais os prazeres do espírito aqui, da mente, desse metafísico e como é que isso funciona a nível ou no nível do nosso processamento cerebral, tá? Mas isso aqui falando da dopamina, mas nós temos evidentemente outros neurotransmissores que vão determinando nossa saúde mental, nosso comportamento, tá? Um outro que vocês conhecem bastante aí é a tal da serotonina, conhecida como neurotransmissor do bem-estar, né? E ela influencia aqui no nosso humor, no nosso apetite, no sono, nossa percepção de dor. É muito comum vocês terem ouvido falar de serotonina aí, porque evidentemente que o nosso, e eu acabei não falando isso aqui, mas é importante, o nosso, em função da nossa, estamos falando aqui de organismo, né? De corpo para corpo, e a gente pode, em função de algumas patologias, nós termos ali uma deficiência ou uma não eficiência da produção de alguns hormônios aqui, de alguns neurotransmissores, perdão. E a serotonina, né? Os médicos podem eventualmente, e eu não sou médico, não sou da minha área de conhecimento, tá? Mas o psiquiatra pode prescrever ali medicamentos que vão melhorar a produção de serotonina, né? Em situações ligadas à depressão, por exemplo, ali você tem necessidade de uma melhor produção ou melhor absorção, né? Ali a nível neuronal de fato ali, né? Ou melhor absorção da serotonina para que você mexa ali no seu humor, essas coisas todas aqui, tá? Então você já ouviu falar também de serotonina. Um outro que certamente você também já ouviu falar é da endorfina, né? Que são liberadas aqui, como diz o texto ali, por exemplo, na produção do exercício físico, no humor, na alegria, né? Eles trazem também a sensação de prazer, tá? E daí a importância da prática de exercícios físicos, que eles aumentam ali a liberação da endorfina e trazem essa sensação de bem-estar e de prazer. Rir, né? Ver conteúdos, de novo, prazer do espírito que eu falei para vocês, né? Liberam ali a sensação da endorfina, para que você não fique só naquela carga dopamínica, né? Então, importante que a gente se ligue aqui na produção endorfínica. E outros neurotransmissores aqui importantes, tem diversos aqui, que seja adrenalina, noradrenalina, tal. Falando aqui da histamina, adrenalina, da ocitocina, que tem papéis importantes para regular o sono. A resposta de estresse, por exemplo, a adrenalina aqui, né? Se você precisar correr, a gente fala, tô adrenado, né? Mas é uma resposta do estresse. E a ocitocina aqui, que é chamado aqui do hormônio do amor, ou do neurotransmissão do amor, né? Quando você cria vínculos sociais, no parto, por exemplo, ali, a mulher tem uma carga de ocitocina enorme ali, né? Porque ali o estágio emocional que é atingido libera uma produção de ocitocina gigante, então é conhecido aqui como hormônio do amor, tá? Mas a gente vai falar disso mais lá pra frente, é mais para falar que o neurotransmissor influencia bastante o nosso comportamento, tá? E aí eu vou
trocar nossa tela de novo aqui. A gente já está partindo para o encerramento aqui. Primeiro, para agradecer quem ficou até aqui. Eu espero, sim, honestamente, ter contribuído por um pouco mais do nosso conhecimento, por um pouco mais do nosso funcionamento. A gente vai sim se aprofundar em muito do que a gente falou aqui, com foco do nosso comportamento, do nosso autoconhecimento, da forma como a gente vê e entende o mundo, e nossas crenças, nossos valores e os significados que a gente cria para a nossa interação no mundo. Se a gente pudesse fazer um resumo para tudo que a gente falou aqui nessa 1 hora, se fosse importante reter uma única informação, seria essa. Nós somos seres em contatos com o mundo, que recebemos estímulos do ambiente interno, mas vamos tratar aqui do ambiente externo. E esses estímulos, esses gatilhos, através do nosso sistema nervoso, eles refletem comportamentos. Através da importância daquele estímulo, daquele gatilho, do ponto de vista emocional, de como é que eu processo aquela informação, através das minhas memórias, da minha consciência, da minha capacidade cognitiva, do teor emocional que aqueles gatilhos têm, eu respondo com comportamentos. Então, se eu pudesse resumir o nosso conteúdo, a gente passou aqui por neuroanatomia, por funções, para a gente entender um pouco mais como é que isso acontece no nosso sistema nervoso, no nosso corpo, mas o resumo seria isso. Eu recebo os gatilhos do mundo externo, eu processo com tudo isso, cognição, experiências, memória, emoções, e devolvo comportamentos para o mundo externo. Isso talvez seja o resumo da nossa aula, tá? Ou da nossa reflexão. Mas tem muito mais por vir, gente, tem muito mais por vir. Eu peço, eu reforço aqui que você curta, né? É uma forma de fazer chegar isso aqui a muita gente. Compartilhe com quem você acha que pode ajudar a nossa pessoa. O principal objetivo do nosso canal aqui é difundir nossos estudos aqui para reflexão do autoconhecimento e para melhoria do nosso ser, né? Do ser humano. Então, compartilhe com quem você acha que pode ajudar. Contribua. Você tem alguma questão que você acha que vale a pena ser discutida por nós aqui, aprofundada? Evidentemente, eu só vou me ater àquilo que eu tenho algum nível de conhecimento. A internet é um ambiente onde a gente vê muitas pessoas darem opinião sobre tudo, e eu não vou fazer isso. Tem conhecimento que eu não detenho, então eu vou me ater do meu nível de conhecimento e vou dividir com vocês. O que eu posso fazer é indicar leituras e assim por diante, isso eu faço com o maior prazer, mas eu não vou falar aquilo que eu não sei. Esse é um compromisso que eu tenho com vocês, tá? E o que mais vem por aí, né? O que mais vem por aí? Vamos trocar de novo a câmera aqui e trocar também o slide. O que mais vem por aí? Como eu disse para vocês, eu espero que vocês sugiram temas aí, a gente vai falar. Eu vou falar um pouco mais de cérebro, tá? Eu tenho um conteúdo programático para atender ainda, tá? Mas sugiram sim que a gente pode mudar isso aqui, porque isso aqui é orgânico, né, gente? A gente pode mudar isso aqui a qualquer momento. Então, a gente vai falar mais ainda de memória, criatividade, comportamento do metafísico, da espiritualidade, desse ser que nos habita, né? Como dizia Nietzsche, algo pensa em mim, algo pensa em mim, eu não sou só esse monte de célula que a gente acabou de citar aqui. Então, do metafísico, tudo isso ainda vem por aí. E eu espero contar com você para que a gente possa discutir mais esses conteúdos, tá bom? Então, de novo, se você quer saber mais, curta nosso canal, se inscreva no nosso canal, comente para que a gente possa trazer conteúdos relevantes para o nosso canal, tá bom? Vou voltar aqui para me despedir de vocês aqui para uma outra tela. Até o próximo conteúdo. De novo, curtam, comentem, porque o comentário de vocês, isso aqui é um canal orgânico, e só vai trazer conteúdos relevantes à medida que vocês participarem conosco dos nossos conteúdos, tá bom? Pessoal, fiquem bem. Eu desejo honestamente que eu tenha impactado vocês. Eu falei aqui por mais de 1 hora, e se uma palavra só do que eu disse fez sentido para você, eu já estou muito feliz, tá bom? Obrigado, até o nosso próximo conteúdo. Fiquem bem.